Sabe aquela imagem que a gente tem de um grande líder? Geralmente a gente pensa em alguém formado numa universidade de ponta, né? Salas com ar-condicionado, tudo certinho. Mas a fonte que a gente vai analisar hoje vira essa ideia de cabeça para baixo. Ela diz que os maiores líderes, seguindo um padrão bíblico, são forjados no deserto. Pois é, a proposta aqui é que o isolamento não é abandono. Na verdade, é como uma matrícula obrigatória na escola mais difícil que existe. Quem nunca passou por aquela fase, né, de sentir que tá andando em círculos num lugar meio árido, sem ver progresso nenhum. Essa sensação de estar empacado, sabe? O tempo passa e parece que nada muda. É justamente esse o ponto de partida da nossa análise. A fonte que estamos vendo hoje diz que esse sentimento não é um erro de percurso. Pelo contrário, é o próprio campo de treinamento. E aqui, olha, tá a ideia central de tudo. Essa frase muda completamente a perspectiva. O deserto, ele não seria um lugar de punição, mas uma instituição de ensino. E o currículo, a matéria principal? Dependência. Ou seja, toda aquela aridez, a dificuldade, o silêncio, não é castigo, é método de ensino. O objetivo não é quebrar a pessoa, mas ensinar uma lição que é fundamental, a dependência de algo muito maior que a nossa própria força. Ok, então se o deserto é mesmo uma escola, qual é a grade curricular? O que se aprende lá? Para entender isso, a nossa fonte aponta para um texto bem específico, Deuteronômio 8, versículo 2. É como se fosse o plano de ensino dessa faculdade. Vamos dar uma olhada em como essa pedagogia funciona na prática. Então, esse plano de aula tem basicamente três objetivos principais. Três verbos, três ações, que meio que definem toda a experiência no deserto. Ou seja, não é uma caminhada sem rumo, perdida. Não. É um processo com metas muito, muito claras. Humilhar, provar e, por fim, conhecer o que realmente existe no coração. Vamos começar com a primeira, humilhar, que é super interessante aqui. A palavra no hebraico original é aná, e ela não tem nada a ver com degradação ou vergonha, como a gente costuma pensar. O ponto aqui é rebaixar a autossuficiência. É sobre ser colocado em situações de falta, de carência, para ver como a alma reage quando todo o conforto vai embora. Aí vem o segundo ponto, provar. A palavra é nassa. A analogia que a fonte usa é perfeita. É como testar um metal, sabe? Para ver a resistência, a pureza. Mas aqui está a grande sacada. O teste não é para que Deus descubra alguma coisa. Ele já sabe. O teste é para nós descobrirmos. É um espelho. É para a gente poder enxergar o que tem de verdade no nosso próprio coração quando a pressão aumenta. E o terceiro verbo é zahar, que a gente traduz como recordar. Mas olha, não é só uma lembrança passiva, tipo, eu me lembro disso. No pensamento hebraico, lembrar é uma ação, é agir com base na memória. A ideia é que a humildade aprendida lá no deserto, na escassez, precisa ser carregada como um princípio ativo, especialmente quando chegar o tempo da abundância. Essa frase aqui resume tudo de uma forma uau. O deserto é o raio-x da alma. Pensa nisso. Ele tira tudo que é superficial, toda a gordura e expõe a estrutura, o osso, o que tem lá dentro de verdade. É um diagnóstico profundo que revela coisas que, em situações normais de conforto, a gente nunca veria. Beleza. Agora, vamos para a parte prática disso tudo. Porque o deserto não serve só para revelar, ele também serve para curar. A fonte usa uma palavra forte. É um processo de desmame. Desmame de quê? De uma mentalidade de escravidão, que muitas vezes a gente confunde com segurança. E essa tabela deixa o contraste bem claro. De um lado, a gente tem a segurança do Egito. Era o pão da opressão, sabe? Garantido, mas a que custo? A identidade vinha do trabalho. Do outro lado, a provisão do deserto. É o maná, que vinha do céu. E a identidade não vinha mais do que se fazia, mas de quem Deus dizia que eles eram. É uma troca radical de fonte de segurança, de muletas. Então, para resumir as lições práticas dessa escola, a gente pode pensar em três grandes tópicos. Primeiro, dependência. A provisão vem do céu, não da nossa própria força. Segundo, identidade. A pessoa não é o que ela faz ou o que ela tem. E terceiro, que é talvez a parte mais importante, destino. O deserto é uma passagem, gente, não é a morada permanente. Certo. Isso tudo nos leva a uma pergunta que não quer calar. Por que demora tanto? Se é uma escola, por que o curso parece não ter fim? É isso que a gente vai ver agora, na última parte da nossa análise.
o propósito por trás da duração dessa jornada. 40 anos. É um número icônico, né? E segundo a fonte, não foi um tempo aleatório. Foi o tempo exato, o tempo necessário para que uma geração inteira que tinha uma mentalidade de escravo, de incredulidade, ficasse para trás. E para que uma nova geração, essa sim forjada na dependência diária, estivesse pronta para entrar na Terra Prometida. A fonte propõe um princípio aqui que é bem forte. O tempo no deserto é meio que proporcional à dureza do nosso orgulho. Dura o tempo que for necessário para separar a escória do ouro. É um processo de refino mesmo. Leva o tempo que tiver que levar para que o caráter puro seja separado de tudo que é orgulho e autossuficiência. E aqui, chegamos ao clímax da nossa análise. Presta atenção nisso. O objetivo final da escola do deserto não é sair com um monte de respostas na cabeça, entendendo todos os porquês. O objetivo é uma transformação tão profunda de caráter que ela gera autoridade. A pessoa não sai do deserto com respostas, ela sai com autoridade. Uma firmeza que só nasce de quem sobreviveu a algo muito intenso. Ou seja, a graduação dessa escola não é um diploma para pendurar na parede. O diploma são as cicatrizes. Cicatrizes que contam uma história de sobrevivência, de dependência e, no fim das contas, de fidelidade que foi testada no fogo. No final, não é sobre o que se sabe, mas sobre quem a pessoa se tornou no processo. E a gente termina com essa reflexão. O mestre está no silêncio. Talvez o maior desafio do deserto seja exatamente esse: aprender a ouvir no silêncio. A fonte conclui que é justamente na aridez, na aparente ausência de tudo, que a voz do mestre se torna mais clara. Fica aí a provocação para a gente pensar. E se o verdadeiro propósito do silêncio for, na verdade, amplificar a lição mais importante de todas?